Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que bom que estamos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus. Sabe, nós vamos conversar hoje sobre a questão do medo. O medo tem sido algo que é real nas nossas vidas. Sabe, eu sei que nós temos medos, mas será que o medo tem feito com que você fique parado, que você desanime de fazer as coisas? Existe medo bom, mas existe alguns tipos de medo que tem paralisado as pessoas. O medo bom é você compreender que, por exemplo, você precisa ter medo de altura, porque se você perder esse medo, você vai terminar caindo, você pode morrer. Você tem que ter medo, por exemplo, de andar muito rápido no carro, por exemplo, acima de 150 acima de 120, ou seja, você precisa ter esse medo, porque esse medo vai te proteger contra os acidentes. E assim existe tipo de medo, mas na maioria os medos têm paralisado as pessoas, e nós precisamos então aprender o que fazer para que nós possamos enfrentar os desafios com coragem, tendo a presença de Deus, para que as suas promessas façam parte da nossa vida e possamos vencer e superar os desafios. Para isso nós precisamos então aprender da palavra de Deus para enfrentar os nossos medos, que tem paralisado muitas pessoas, que possamos avançar confiando em Deus e em suas promessas, para alcançarmos os nossos objetivos e principalmente os objetivos de Deus. Para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender essa questão desse assunto do medo, mas pelo Teu poder possamos vencer os medos, para que possamos alcançar os objetivos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos por Jesus. Amém. O diabo, ele é especialista em levar os filhos de Deus a ter medo, mas nós precisamos confiar nas promessas de Deus e avançar. Aí, um dos textos clássicos está aqui em Isaías 41, verso 10, vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Deus está dizendo para a gente não ter medo, porque Ele vai estar conosco. Olha, não te assombres, você está assombrado? Não, eu sou teu Deus. Eu fortaleço você, eu te ajudo e te sustento, vou te sustentar com a minha mão direita fiel. Nós precisamos acreditar nisso. Se Ele prometeu, Ele vai estar do nosso lado, vai nos dar força. Ele é o nosso Deus. Não temas, não tenha medo. O medo tem paralisado muitas pessoas. Então nós precisamos usar agora a confiança em Deus e avançar. Aí tem um verso fantástico que está em 1 João, que a gente precisa compreender. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim um texto bíblico. Primeira carta de João 4, verso 18, diz assim, olha que texto muito importante para a nossa vida. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Olha só, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? O perfeito amor é Deus. Aquele que não ama, está no verso 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu me relaciono com Deus, pronto, esse perfeito amor que é Deus na minha vida vai expulsar o medo que tem paralisado. O diabo, ele tem feito as pessoas ficar com medo de tudo. E aí as pessoas não têm conseguido alcançar o sucesso, não têm se vivido as promessas de Deus. Por isso nós precisamos a cada dia ser alguém que confia em Deus e avança. Por exemplo, um dos textos que nós vamos até aprender sobre isso é Caleb. Caleb foi um personagem bíblico muito importante. Está aqui, nós temos no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Tem esse relato aqui de Caleb, para a gente poder compreender. Números, capítulo 13, ponto, a partir do capítulo 13, a partir do verso 1, mas o relatório é a partir do verso 25. Quem foi Caleb? Isso também está em Deuteronômio. Caleb era um dos líderes das tribos, e Caleb era da tribo de Judá. E aí o povo estava chegando para alcançar a terra prometida, a Canaã terrestre. Tinha saído do Egito de forma miraculosa pelo poder de Deus, tinha atravessado o Mar Vermelho, enfrentado os desafios e percebido ali Deus provendo todas as suas necessidades. Pronto, aqui estava. Agora eles chegaram ali no limiar
chegaram então na divisa para conquistar, começar a primeira conquista das terras de Canaã, que era a promessa de Deus. Aí, diz lá o relato de Deuteronômio, o povo chegou a Moisés e pediu: vamos mandar 12 espias, cada um representando uma das tribos, para espiar a terra e ver como é a terra. Mas se Deus havia dito que eles podiam ir, que a terra era boa, que manava leite e mel, se Deus falou, para que duvidar de Deus? Mas aí o povo pediu, Moisés concedeu, e foram 12 pessoas, e passaram 40 dias espiando, avaliando a terra, analisando os pontos fracos, os pontos positivos da terra, o que a terra tinha. Pronto, Deus já havia dito que a terra era boa e que ele daria aquela terra ao povo. O que acontece? O povo então foi. E aí quando eles avaliaram e viram tudo o que Deus havia dito, eles voltaram. Sabe o que aconteceu? Veja aqui, eu quero ler com vocês o relato. Ao cabo de 40 dias, ou quando completaram, voltaram de espiar a terra. Capítulo 13 de Números, verso 25. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Deus havia dito, Deus não mente. Mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo porém, agora começa aqui a parte negativa. O povo porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, os pontos negativos. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb, verso 30, então Caleb, aqui o personagem, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é muito mais forte do que nós. Olha o relato negativo. Não acreditaram, o medo paralisou aquele povo. Não podemos subir mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, a síndrome de gafanhoto, o medo fez paralisar aquele povo. E o que acontece? Aquele povo então agora não subiu, porque ficou com medo. E aí, quando eles trouxeram esse relato negativo, eles deixaram de alcançar, de conquistar a promessa de Deus. Caleb disse: não faça isso, não precisamos, nós vamos subir, vamos conquistar a terra, porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, vamos avançar. Sabe, querido, as pessoas têm parado na vida porque deixa de acreditar nas promessas de Deus, e aí não alcança os objetivos que Deus tem para cada um de nós. Sabe o que aconteceu? Todo aquele povo e aquela congregação que foram inflamadas pelo relatório negativo, nenhum deles entrou na terra prometida. Só quem entrou foi Caleb e Josué, que fizeram relatórios positivos, acreditando nas promessas de Deus. Então você pare de ter medo absurdo da vida, dos problemas. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Confie em Deus, que Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Acredite em Deus, avance com fé na presença de Deus e no poder de Deus para alcançar as suas promessas. É isso que Deus quer para cada um de nós. Então que você hoje viva crendo, tendo a certeza de que com fé, confiando, com coragem,
pelo poder de Deus, nós vamos avançar e conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti e avançarmos, vencermos os medos, porque no amor não existe medo. Antes do perfeito amor, lança fora o medo. Ajuda-nos, Senhor, nós te oramos em Teu nome, por Jesus. Amém.